Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, na aula passada nós pudemos ver um pouco sobre gêneros textuais. Na aula de hoje nós vamos ver sobre dois gêneros textuais que fazem parte da esfera jornalística, que são eles a notícia e a reportagem. E eu trouxe aqui o livro didático de vocês. Todo mundo tem o livro didático, né? Todo mundo tem o livro aí na sua casa, o livro de português. E lá no capítulo 19, nós vamos ver um pouquinho sobre a notícia, na página 280. O que seria a notícia? É um gênero textual da esfera jornalística que circula em diferentes meios de comunicação. Nós podemos ver notícias sendo divulgadas na internet, na televisão, no rádio, nos jornais, em revistas, tanto revistas e jornais digitais quanto impressos. Aqui diz que a notícia é produzida para ser consumida rapidamente, tem um prazo de validade bastante curto. Por exemplo, por que tem um prazo de validade curto? Uma notícia que se é divulgada. Porque novas informações vão surgindo acerca do tema que foi falado na notícia. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser verdade. Ou o que se é dito hoje, amanhã pode ter muitas outras atualizações sobre o tema que foi propagado, que foi divulgado na notícia. Aqui diz mais. Apresenta informações sobre o que se passa à nossa volta, em nossa cidade, país ou no mundo, e propõe reflexões a respeito da realidade e de formas de agir sobre ela. Realmente, todo mundo aqui sabe, tem conhecimento do que é uma notícia. Aqui, lá na página 282, nós vamos ver algumas partes de uma notícia, mas dentro de um jornal, né? Como que um jornal impresso, tá? O jornal impresso, ele divulga essa notícia. Aqui nós vamos ver algumas partes. Tem o chapéu, tem o título, tem a lead, tem as informações complementares, tem a data, a linha fina, tem o olho e o intertítulo. Mas o que é isso, professora? Aí, mesmo no livro de vocês, está explicando um pouquinho sobre cada um deles. O que seria o chapéu? Identifica o nome da seção. Que seção? Se a notícia vai tratar o quê? Da ciência, do esporte, da moda, da educação, da economia, da política e assim sucessivamente. O título é a ideia central que a notícia traz, do que vai tratar a notícia de forma bem específica. Lead, o que é a lead, Luane? É que bem no primeiro parágrafozinho, já da notícia, no jornal, a gente está vendo aqui na estrutura de um jornal, impresso, hein? Ou digital. O que acontece no lead? Vamos ver algumas informações essenciais de uma notícia, como quais informações. Algumas perguntas serão respondidas já no primeiro parágrafo para que você se situe e saiba do que se trata, nós vamos ter que responder o quê? O que, quem, onde, quando, como e por quê. Por que aconteceu tudo isso? E depois disso, vamos ver, depois desse primeiro parágrafo, vamos ver algumas informações complementares. Temos a data, que eu disse que a notícia tem prazo de validade, né? O que hoje é notícia, amanhã já pode não ser mais. Novas notícias vão surgindo de acordo com o contexto em que nós vamos vivendo e presenciando. Aí tem a linha fina. O que é a linha fina, Luane? É a parte da notícia que vai antecipar algumas informações bem importantes pra gente. O olho, o que é o olho? Geralmente, numa revista ou no jornal, a gente vê uma notícia sendo divulgada, produzida, editada, transmitida pra gente, e a gente vê sempre um trecho bem importante daquele texto, daquela notícia, bem no meio. Isso aí vai ser o olho. Vai ter bem no meio um trecho de um texto, do texto, né, bem importante para que a gente possa identificar e compreender melhor. É uma frase de destaque. O intertítulo também vai facilitar a nossa leitura, né? Tem um título e um intertítulo, que vai ajudar mais ainda na compreensão da notícia. O que acontece? Quem produz a notícia tem que produzir de uma maneira imparcial. Como assim, professora? De forma que não exponha explicitamente a sua opinião. Você vai ter que deixar quem está lendo, o leitor, né, que é o receptor, e você é o emissor, jamais se esquecendo disso, né, os elementos da comunicação, de uma aula que a gente já viu, você tem que deixar ele bem atento e ele que vai ter que interpretar aquela notícia de acordo com os dados que você dá. Então, a notícia ela tem que ser bem objetiva, bem direta, sabe? Bem sucinta, bem rápida, bem breve, para que a pessoa que estiver lendo já entenda do que se trata. O que acontece, né, em uma notícia? A gente vai ter vários exemplos aí também, várias características na página 283 do livro de vocês, do capítulo 19, livro de português, claro. E nas notícias nós vamos ter os discursos direto e indireto. Direto, como assim? É quando eu estou falando com alguém que faz parte daquela notícia, daquela situação que foi vista
e a gente achou interessante para poder divulgar. Não se pode divulgar qualquer coisa, tem que ser algo que traga realmente, sabe, curiosidade e que traga algo novo para a população, para quem vai ouvir, para quem vai ler. E aí tem o discurso direto é aquele que eu vou transcrever. O que é isso, professor? Transcrever. Por exemplo, eu estou divulgando a notícia sobre educação, sobre o novo cenário da educação atualmente. Eu vou procurar uma professora para poder conversar com ela, ou secretário da educação. O que acontece? Eu pergunto para ele o que ele acha, o que ele está achando do cenário atual que nós estamos envolvidos, né? Sobre essa quarentena, sobre esses dias. E ele vai me responder. Então eu vou colocar esse discurso direto, eu vou colocar do jeitinho que ele falou. Do jeitinho que ele falou, sem tirar nada. Já o discurso indireto, eu posso misturar a minha fala com a fala dele, tá? As minhas palavras com as palavras dele. Então é bem facinho, não é difícil. Eu vou agora aqui no capítulo 20, nós vamos ver um pouco sobre a reportagem. O que seria a reportagem? Bom, a reportagem, como o livro trata, eu vou dizer aqui conforme está no livro, tá? Na página 288. Diz assim: o gênero reportagem apresenta muitas semelhanças com o gênero notícia. Sob certo ponto de vista, a reportagem pode ser considerada uma versão ampliada da notícia, ou seja, eu posso pegar uma notícia e transformar ela numa reportagem. Como assim? Eu vou dar bem mais detalhes do que aconteceu, eu vou pegar depoimentos de pessoas, gravados, falados, quadros, imagens, muitas coisas que eu posso utilizar na reportagem. Eu posso entrevistar alguém. Reportagem é uma notícia, mas de uma maneira bem mais detalhada, tá? E sem prazo de validade, porque vai ser um momento em que eu vou expor a opinião de muitas pessoas acerca daquele tema, daquele assunto, tá? A reportagem de forma bem mais aprofundada. Vamos ver aqui algumas etapas da reportagem. Nós vamos ver aqui na página 290, que a reportagem ela tem uma pauta, tem a apuração, a redação e a edição. Como assim, Luane? A pauta é aquilo que vai ser tratado. A apuração, eu tenho que ver se aquilo realmente é verídico, é verdade, se realmente aconteceu de verdade, se não são só boatos. Redação é o texto que eu vou produzir, redigir, e a edição eu vou pedir para alguém editar de uma maneira bem formal, tanto a notícia quanto a reportagem, de uma maneira bem formal, respeitando as regras da gramática, tudo bonitinho, acentuação, pontuação. Isso aí é para outra aula, esses assuntos, né? Como a notícia, a reportagem é o gênero textual de caráter informativo. Claro, vai nos informar sobre alguma coisa, sobre um tema bem interessante, que possa causar na gente uma curiosidade de sempre estar acompanhando. Como eu disse, né, na reportagem nós podemos ter depoimentos, entrevista, algo bem mais detalhado sobre um assunto. E é isso, gente. A atividade proposta, né, vai ser bem interessante. Né, vai estar lá no Google Classroom e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser algo que vocês vão poder usar a criatividade, usar a expressão de vocês, usar as palavras e aprender um pouco mais sobre notícia e reportagem. Eu acredito que vocês vão amar a atividade proposta e é isso aí. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.